encarceramento sem políticas desencarceradoras. Né? Nas Américas estamos aí já nessa corrida para chegar pertinho do grande império. Né? Se a gente for pensar, é o grande império e o subimpério aqui, já dentro dessa lógica de um complexo industrial prisional global. Então essa foi uma outra dimensão também que eu coloco nessa pesquisa como resultado, que é pensar também a prisão como uma dimensão de economia da punição, do lucro, de como que se lucra confinando pessoas num lugar com torturas, com ausência de remédio para dor de dente, pessoas morrendo com tuberculose, mulheres tendo bebês ainda dentro de uma cela, mulheres tendo bebê algemadas. Como que é a produção desse sofrimento? Quem está por trás disso tudo? Como que funciona essa lógica de fato? Né? Então, eu não sei quanto tempo eu tenho. Acho que eu falei demais, né? Não, acho que pode continuar. Então, eu vou concluir, mas só para falar também que todo esse trabalho, essa pesquisa, que é só uma pontinha, né, do que a gente consegue fazer dentro das nossas limitações também, de expectativa, de reflexões, de uma academia também muito limitadora, que é uma academia eurocêntrica, conservadora, e que a gente está dentro desse espaço com uma outra, que é um outro corpo dentro desse espaço, com todas as nossas dores, com essa raiva, né, essa raiva que a gente precisa organizar e vai se colocar de alguma forma, e aí a gente coloca escrevendo e publicando e falando, indo para a rua, mas que tudo isso, esse contexto maior assim, desse trabalho, é pensar também que a gente está agora comemorando 70 anos, né, da Declaração dos Direitos Humanos, 30 anos da Constituição Federal e 130 anos de uma abolição não conclusa. E aí eu vou fechar com perguntas, porque eu termino com perguntas, eu começo com muitos questionamentos e aí eu termino também com perguntas. E a minha pergunta, ela é uma pergunta que eu gostaria, né, e quando eu elaboro essa pergunta, eu estou pensando também nessa pergunta fora de uma lógica de um Estado burguês, penal. A pergunta é, será que essas histórias de violências, de encarceramento de mulheres negras, de jovens negros, de crianças também encarceradas, que puxa a cadeia junto, dessa comunidade, será que essas histórias de violências históricas, elas afirmam o nosso projeto de democracia, ou se elas contradiz o nosso projeto de democracia? E essa é uma reflexão que eu deixo. Muito obrigada. Obrigada, Gina, por tudo que você expôs aí. Muito importante para a gente nesse momento. Esse evento foi pensado no ensejo dos 16 dias de ativismo, né? E muita gente fala em 21 dias de ativismo, em vez de 16, para vir desde o 20 de novembro. E acho que a sua fala só marca a importância desse olhar para a questão racial, né? Para a gente pensar que o enfrentamento à desigualdade de gênero no Brasil tem que passar necessariamente pelo compromisso ao enfrentamento à desigualdade racial, a toda essa violência que você trouxe. Então, obrigada pelo que você trouxe. Bom dia. É uma alegria estar aqui. Eu acho super potente os eventos aqui na Defensoria. Sempre tem um público variado, de pessoas de diferentes lugares. E é um prazer conhecer a Dina. Eu conheci hoje, mas já estou encantada. Quero que a gente troque muito. E uma alegria estar aqui com a Lígia também. E obrigada pelo convite ao museu. Eu não vou falar especificamente da Dar a Luz na Sombra. Dar a Luz na Sombra é uma pesquisa que eu fiz, eu co-coordenei com a Ana Gabriela Braga como coordenadora para o projeto Pensando Direito. A gente fez juntas essa pesquisa. Mas
e tem uma boa notícia que ela vai virar livro agora, a gente ganhou um edital, então ela vai ser publicada. Eu vou passar por ela, mas eu vou para além dela. É uma fala que, enfim, vem desde o meu mestrado, no qual eu estudei o surgimento dos presídios femininos no Brasil na década de 40, e termina com uma boa notícia, que é o HC Coletivo, do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, do qual eu faço parte. Então, eu vou passar pela Dar a Luz na Sombra, mas não somente falarei dela. Então, minha fala está organizada da seguinte maneira. Primeiro, eu falo brevemente sobre um dever ser feminino e o controle da punição pelo descumprimento de um papel. Eu acho que está tudo muito costurado com a fala da Dina. Um mapa mundial do aprisionamento de mulheres no Brasil. Aí eu mostro essas estatísticas desse estado que mata para produzir estatísticas, né? Acho que gostei muito disso. As principais violências institucionais, algumas saídas possíveis e uma saída certeira, que é o HC no caso. Quando eu estudei no meu mestrado o surgimento dos presídios femininos no Brasil, eu parti de uma hipótese super poliana, de que os presídios femininos foram criados para garantir direito das mulheres que estavam sendo presas junto com os homens nas mesmas celas. Ok, gente, começo do mestrado, hipótese poliana, obviamente, onde já se viu prisão servir para garantir direito algum, mas enfim, era uma ideia de que existia uma preocupação de que essas mulheres estavam em uma situação, né, de extrema precariedade junto aos homens e que separá-las seria, portanto, uma garantia de direitos nesse sentido. Quando eu comecei a ler os documentos, produzidos principalmente por penitenciaristas, que existia essa função, que eram pessoas que pensavam na prisão, né, tinha esse cargo institucional, eles, principalmente o José Gabriel de Lemos Brito, que era um dos principais penitenciaristas, ele dizia assim, que o odor de fêmina, ou seja, o cheiro de mulher, tornava a pena menos penosa para os homens. Então, que era preciso tirar essas mulheres das prisões mistas, justamente para garantir que a pena fosse penosa para os homens. E é interessante pensar que desde o surgimento das primeiras prisões femininas, elas sempre foram construídas a partir dessa perspectiva do masculino. Então, a grande maioria das unidades prisionais até hoje, né, são unidades que são adaptadas das masculinas. Então, não cabia mais os homens, não tinha mais espaço, estava precarizada, estava com problema elétrico. Então, dá um tapa, pinta de rosa, coloca a mulherada lá dentro. Então, essa perspectiva do masculino, ela sempre pautou as prisões femininas. Outro exemplo que eu posso dar para vocês. No surgimento dos presídios femininos lá na década de 40, qual era a função das prisões femininas? Produzir uniforme e lavar roupa das masculinas. Então, ela sempre existiu em função, né, e para um exercício do masculino. Como era formada por uma minoria, como até hoje, né, apesar de a gente ter esse boom absurdo do sistema prisional feminino, como eu vou mostrar para vocês, as prisões femininas, em números absolutos, né, a gente tem um aprisionamento de mulheres de aproximadamente 7%. Então, a prisão ainda é um espaço de muito mais homens que mulheres, apesar, né, de um crescimento muito desigual dos femininos nos últimos anos, e ela sempre está pautada a partir do masculino. Então, a gente sabe de exemplos, né, tantos exemplos, quem visita a prisão sabe bem disso, né, a história dos uniformes, que são sempre uniformes de homens, e elas tentam, de alguma maneira, feminilizar aqueles uniformes, várias regras no que diz respeito ao convívio, são regras de convívio que vêm da masculina, trabalho, né? Muitas das vezes não se pensa em especificidades de trabalho nas femininas, e quando se pensa é sempre de uma maneira colocar as mulheres num lugar de mulherzinha. Então, eu costumo dizer isso em todas as falas que eu faço, assim, fazer uns artesanatos que não emancipam, fazer um monte de cacareco de garrafa PET que não serve pra nada, mas, nossa, terapia ocupacional, mulherada aqui trabalha, que trabalho é esse, né? Quem vai sair da prisão
que emancipação é essa, fazer flor de garrafa PET, sabe? Então, também quando se tem um olhar feminino, é sempre o feminino por esse feminino que nos diminui, né? O feminino do cor-de-rosa, é o feminino da garrafa PET, de flor de garrafa PET, é o feminino dos desfiles de moda na prisão. Então, esse é um lugar para se olhar com seriedade, né? E principalmente para se pensar que feminino se constrói nesses espaços. Quando eu li as estatísticas criminais da década de 40, me chamou muita atenção o fato de que as mulheres iam presas principalmente por escândalo. Então, pela lei de contravenções penais, a figura do escândalo estava ali aprisionando a maioria das mulheres, e também outros crimes, né, outras contravenções penais. A maioria estava enquadrada em contravenção penal. Então, alcoolismo, desordem, agressão, desobediência, escândalo. Né? Quem era escandalosa daquele tempo? É a mulher que está na rua, né, a prostituta, é a mulher que não está, né, seguindo as expectativas de um dever ser feminino. São essas mulheres que o tempo todo estão circulando no público e não confinadas no privado. Então, né, as mulheres negras estão aí no público, né, há tanto tempo, e a rua, né, esse espaço da rua é um espaço da visibilidade dessa mulher que não é a mulher que se esperava. Então, eu costumo pensar na ideia de que existe uma continuidade disso hoje, que é justamente a gente pensar, bom, quem é a escandalosa de hoje em dia? Né? Então, é essa mulher que está na rua também. Ela está na rua, muitas das vezes, como usuária de drogas. Ela está, então, né, acho que essa ligação com o alcoolismo da década de 40 pode ser feita. E ela é presa como usuária, ela é presa como traficante, e a grande maioria delas é usuária ou está na ponta do tráfico, e, enfim, mas está nessa berlinda da rua também, né? Está nesse espaço da mulher desobediente, da mulher escandalosa, da mulher que está cumprindo um papel que não deveria ser o dela, e principalmente, né, não está cuidando dos filhos e sendo a mãe que se espera. Então, assim, eu acho que tem uma continuidade que eu espero trabalhar bastante com ela mais pra frente, mas que já no meu mestrado aparece um pouco, quer dizer, bastante. Brevemente, para falar alguns dados que eu acho importante a gente ter uma noção de mapeamento, a gente tem hoje, né, estatísticas, dados que mostram que tem 10 milhões e 300 mil pessoas presas no mundo todo, que é uma média de 144 pessoas presas a cada 100 mil habitantes, é uma taxa muito alta, 715 mil mulheres presas no mundo todo, que é uma taxa de 10 mulheres a cada 100 mil habitantes, o que dá aproximadamente 7% da população prisional mundial. Então, as estatísticas do aprisionamento de mulheres no mundo acompanham, o Brasil acompanha essas estatísticas. A gente tem hoje em dia aproximadamente 7% do nosso sistema formado por mulheres. Então, também não é algo que vem só daqui, né? Essa estatística, ela mostra muito, porque apesar de serem só 7%, essa porcentagem evidencia o silêncio que o espaço feminino tem, né, o aprisionamento feminino tem com relação ao aprisionamento masculino. Em que sentido? Como é minoria, olha-se muito pouco. O que mudou, né, no Brasil e em vários países é que desde o começo dos anos 2000, no final da década de 90, uma mulherada começou a chamar atenção para o aprisionamento de mulheres e dizer o seguinte: olha, é minoria, mas existe uma série de violações específicas que esse público sofre, é minoria, mas não dá para ignorar que é um público que cada vez cresce mais, né, que cada vez mais se encarcera mulheres. É minoria e não tem dado produzido sobre isso. É minoria, mas a mulherada está dando à luz algemada. Então, assim, começou-se no Brasil e em vários países, principalmente, né, aqui no Brasil, no final da década de 90, a se chamar atenção para isso. Né? Ressalto aqui o trabalho da Pastoral Carcerária, desde sempre, o trabalho do JET Mulheres Encarceradas. Pra vocês terem uma ideia, os presídios masculinos tinham visita íntima desde a década de 50. Né, pontuais, não regulamentadas, mas existia visita íntima desde a década de 50.
Nos presídios femininos de São Paulo, conseguiu-se, o JET Mulheres conseguiu isso em 2001. Então, assim, é uma invisibilidade que impede exercício de direitos sexuais reprodutivos, né, que impede exercício de tantos direitos, de direitos maternos, enfim. Então, para vocês terem uma dimensão do que isso gera. Como a Dina já colocou, a gente tem, né, dados que mostram um crescimento absurdo do sistema prisional feminino nos últimos, né, desde o começo dos anos 2000 no Brasil. A gente acompanha isso que veio da década de 90 nos Estados Unidos, no investimento em encarceramento em massa. E aí aqui eu faço um parênteses e aproveito para dizer que a gente está vivendo um momento tão peculiar, né, no Brasil e em vários outros lugares, mas que, inclusive, os dados estatísticos são questionados. Esses dias eu estava dando uma aula e uma pessoa levantou a mão e falou: mas essa história de encarceramento em massa é mentira. Eu falei: sério? Mas o que você me fala desses dados? Dado é produzido de qualquer jeito. É bom, mas são dados oficiais do próprio Estado, né? O Estado acho que gostaria de mentir um pouco sobre isso, né? Mas não dá para esconder. Então, assim, inclusive, né, a gente vai ter que se preparar bem para enfrentar os debates questionando o dado e questionando o que a gente já está evidenciando há muito tempo, que é, né, esse sistema penitenciário que só cresce. Mas a ideia da impunidade, né, a fala da impunidade nos acompanha como se fosse algo que contrasta o encarceramento em massa. Né? E aí eu venho, né, sigo a pergunta da Dina: impunidade para quem? Né? Quem é, né, que as mulheres perigosas, né, as mulheres consideradas perigosas, as mulheres que se quer encarcerar, estão encarceradas. Né? Então, impunidade para quem? Impunidade num país que é o quarto maior prendedor do mundo, né, que tem o quarto maior sistema prisional do mundo. A gente precisa questionar que impunidade é essa. Então, acho que, enfim, só colocar que a gente tem o desafio, inclusive, de rebater esse tipo de argumento. Nesse aumento, percebe-se na América Latina, em geral, um aumento de mulheres indígenas no sistema prisional, e no Brasil, evidentemente, um aumento da população negra. Não aumento, mas nesse aumento do sistema penitenciário feminino, temos, né, muitas mulheres negras sendo aprisionadas. É mais ou menos um dado de 70% do sistema prisional feminino hoje é formado por mulheres negras, enquanto a gente tem uma população negra de mais de 50%. Então existe, né, um investimento em aprisionar de fato essas mulheres. As pesquisas indicam, isso tem uma pesquisa da Débora Diniz, tem outras pesquisas que mostram que o aprisionamento ele vem após vivências de outras institucionalizações. Então são mulheres que em geral já passaram por algum espaço do Estado sendo institucionalizadas, seja Fundação Casa, seja abrigo. E aí tem uma outra pesquisa, essa feita nos Estados Unidos, mas que eu acho que a gente precisa reproduzir essa pesquisa aqui urgentemente, que é mulheres, crianças que cresceram em abrigos porque as mães ou os pais estavam presos, são crianças que viram prisioneiros adiante. Então essa pesquisa nos Estados Unidos mostra que ter ido para um abrigo porque os pais estavam presos aumenta a possibilidade dessa pessoa vivenciar uma prisão adiante. A gente precisa produzir esses dados. Eu acho que a gente já tem condições para isso, e isso diz muito, né? Para onde estão indo essas crianças? Essas crianças estão crescendo para virar a presa do sistema prisional, né? Da qual elas foram vítimas, né? Da separação dos pais. Então acho que aí tem uma questão interessante a se levar adiante numa pesquisa. E a gente tem, né, de fato, isso é uma coisa vantajosa que nos permite atuar, um aumento nas pesquisas sobre aprisionamento feminino no Brasil e no mundo nos últimos anos. Então, justamente, né, desde o começo dos anos 2000, a gente pode dizer que muitos dados têm sido produzidos. Isso nos permite, inclusive, né, no caso de vocês, defensores e defensoras, atuar de maneira mais coletiva, mais estratégica, a partir da produção de conhecimento, a partir da produção de dados.
O Brasil, né, o que a gente tem de dados do Infopem hoje, aproximadamente 45 mil mulheres presas, a quarta maior população prisional. Esses dados não são tão exatos porque tem, né, eles são produzidos um ano antes e tem uma fluidez no cárcere que não dá exatamente para dizer que é isso, mas enfim, para se ter uma dimensão. Mais ou menos 46% dessas mulheres são presas provisórias, e aí eu chamo a atenção do estado do Amazonas, por exemplo, que tem 81% de presas provisórias. E aí tem outros estados que também têm dados acima dos 50%, acima dessa média dos 46%. Mais ou menos 32% no fechado e mais ou menos 16% no semiaberto, o que é uma ironia, porque o semiaberto, por vezes, é mais fechado do que o próprio fechado, como a gente sabe muito bem, né? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho do Butantã para vocês, em São Paulo, mas a Casa Mãe, que abriga as mulheres mães com seus bebês na penitenciária feminina do Butantã, que é semiaberta em São Paulo, é o lugar mais fechado que a gente encontrou na Dar à Luz na Sombra. Então essas mulheres sequer vão para o banho de sol, dependendo do dia, dependendo do momento, e inclusive essa Casa Mãe fica junto com o seguro da prisão, ou seja, com o lugar que estão as mulheres que estão isoladas. Então é mais, né, isso mostra o quão isolado é esse espaço. Então falar em semiaberto eu acho que é uma ironia. E aí, para vocês terem uma dimensão, a Dina já falou, né, e eu repito, mas só para trazer mais ou menos os dados, é um aumento de 656%, né, de 2000 a 2016, desculpa, coloquei 2006, mas é 2016, no aprisionamento de mulheres no país. Isso é brutal, né? E isso acompanha estatísticas de outros países do mundo, como Argentina, Chile, Estados Unidos, etc. No Brasil, a gente tem, então, 62% dessas mulheres estão presas por crimes relacionados às drogas, e aqui eu faço uma outra ressalva, que é: eu não uso a palavra tráfico. Eu não uso as palavras que o sistema de justiça usa. Porque se eu falo que 62% está presa por tráfico, eu estou chamando essas mulheres de traficante. E eu estou dizendo que elas estão vendendo drogas, e eu estou dizendo que elas têm aviões com cocaína, e eu estou dizendo que elas são, né, o Pablo Escobar, ou enfim, os irmãos Parella. Não são. Essas mulheres estão na ponta da ponta da ponta da ponta do tráfico, se estiverem. Né? O caso da Desirê Mendes, que eu falo sempre no caso dela, que é uma grande amiga, querida, ela foi presa na Cracolândia com 2 pedras de crack, uma das vezes que ela foi presa, com 2 pedras de crack, que quando foram quebradas pelos policiais viraram 14. Então ela é uma perigosíssima traficante com 14 pedras de crack à luz do dia, mas eram 2 que viraram 14. Né? Então, a gente não pode usar as palavras do sistema de justiça, a gente não pode falar que essas mulheres estão presas por tráfico. Então, eu sempre ressalto que elas estão presas por crimes relacionados às drogas. Pode ser tráfico? Pode. Mas a grande maioria delas está presa por serem usuárias e por estarem ali na berlinda e por serem importantes para formar a estatística de aprisionamento na cota que a polícia precisa ter no dia. A Desirê sempre conta que ela estava indo no camburão e vendo de fato a pessoa que vendia droga para ela estava lá livre falando tchau. Né? E vários usuários indo, várias usuárias e usuários indo junto com ela. 20% furto e roubo, 6% homicídio, 50% tem entre 18 e 30 anos. Isso é um dado importante para pensar mercado de trabalho, isso é um dado importante para pensar maternidade, né? Uma idade-chave para o desenvolvimento da vida, para o desenvolvimento dos sonhos, para o desenvolvimento de quem a gente é como pessoa, né? Todo mundo aqui, eu acredito, já passou dos 18 anos e muitas de nós já viveu essa faixa dos 18 aos 30, é essa faixa que nos constitui enquanto sujeitos no mundo, no sentido de, né, produção, de se colocar, de ter profissão, de vivenciar aquilo que a gente é como sujeitas. Então, é uma idade muito importante para se passar dentro do cárcere. Qualquer idade é importante para se passar dentro, mas é a idade que nos constitui. Maioria baixa renda, obviamente, 74% mãe, e tem esse dado de
2% de mulheres negras, mas que ele é bem questionável justamente por causa de não ser autodeclaração muitas vezes, de ter um problema na produção. Estima-se que é mais ou menos 70% do sistema formado por mulheres negras. Vou passar rapidamente por algumas das principais violências institucionais vivenciadas por esse público. Vou elencar algumas delas, falar de algumas de maneira mais aprofundada, mas vou passar por elas porque eu acho importante. Já falei, né, dos dados de prisão provisória. A prisão hoje em dia no Brasil é regra e não é exceção, a prisão provisória, apesar da lei dizer absolutamente o oposto. Então, existe uma ilegalidade dos juízes e juízas no cumprimento da lei. A gente não pode fechar o olho para isso, porque a regra é a liberdade, não é a prisão. Então, não é à toa que o HC coletivo veio para tentar, de alguma maneira, chamar a atenção dos juízes para o cumprimento da lei, o que deveria ser óbvio, né? Mas a gente chega lá. Superlotação, realização de trabalhos não emancipatórios, como eu já coloquei para vocês, ausência de vaga em regime mais benéfico. Então é isso, já teoricamente no papel está no semiaberto, mas está vivenciando o regime dentro de uma prisão de regime fechado. Né? Quantos lugares no Brasil tem espaço específico para o semiaberto? Quase nenhum. Eu lembro, por exemplo, de Fortaleza, que foi até na pesquisa Dar à Luz na Sombra um dos lugares melhorzinhos que a gente encontrou, por uma questão à época muito específica, que era a secretária de Segurança Pública era uma defensora pública, que por sua vez era uma defensora que vivenciava o cárcere, que antes de virar secretária de Segurança Pública, ela era defensora no presídio feminino. Então, por ter vivenciado isso, ela tinha um cuidado muito especial com o presídio feminino, então fez um monte de política pública interessante, tinha uma ligação muito próxima com a direção, e isso fez muita diferença. Mas ainda assim, não tinha semiaberto. Então, o semiaberto era uma ala no fechado, né, onde se colocavam as mulheres que, teoricamente, deveriam estar no semiaberto. Então, não se cumpre nenhuma regra de inclusão no mercado de trabalho, de possibilidade de vivenciar a rua e voltar para a prisão à noite. Não se pensa, mesmo as que não conseguem trabalho, que elas podem ir para casa, ficar com a família, ficar com os amigos, vivenciar o dia fora, enfim, e voltar para a prisão. Não existe isso, elas estão em regime fechado. Penas altas por tráfico. Eu posso estar enganada, mas eu acho que a Desirê pegou penas de 6, 7 anos, desse caso que eu contei para vocês. Descumprimento da legislação, né, que é a tônica, é a regra, é a maneira como o nosso sistema de justiça funciona, descumprindo a LEP, as regras de Bangkok, a própria Constituição Federal, o Código Penal, o Código de Processo Penal. O sistema de justiça criminal brasileiro é um sistema pautado na ilegalidade, porque lei não se segue. Então, isso é algo que a gente precisa ter em vista e falar mais e, enfim, a partir dessa fala talvez agressiva, chamar a atenção. Visita íntima nos femininos, um problema gravíssimo, porque tem uma lenda urbana que as mulheres engravidam na visita íntima, e não é verdade. As mulheres entram grávidas no sistema. É muito raro uma mulher engravidar na visita íntima. Então fala-se, mas a visita íntima vai servir para a mulher engravidar, para ter benefícios. É quem não conhece a prisão que fala isso, né? A gente sabe muito bem que, primeiro, são raros os espaços nos quais existe visita íntima. Segundo, depende da gestora o tipo de visita que vai acontecer. Então, por exemplo, se tem uma gestora mais religiosa, muito provavelmente não vai ter visita de parceira do mesmo sexo. Se tem uma gestora que tem o casamento como regra básica para a conjugalidade, mulheres não casadas não podem receber visita. Percebam? Então, assim, não é uma política universal, não é regulamentado de maneira universal, então depende de cada um dos lugares. Então, assim, outra coisa gravíssima que acontece em vários presídios no Brasil femininos,
Se a mulher quer ter visita íntima, ela é obrigada a tomar anticoncepcional injetável. Isso é uma violação de direitos reprodutivos sem tamanho, né? Porque o princípio básico dos direitos reprodutivos é você escolher se quer ou não ter filhos, quando, como, né? Então, assim, inclusive tem uma discussão agora, se não me engano, no Rio Grande do Sul, né, de que as meninas da Fundação Casa foram obrigadas a colocar um DIU de hormônio. É um caso gravíssimo de violação de direitos. Isolamento, abandono, né? Uma questão de saúde pública que eu acho que a gente não pode perder de vista, e também a gente não produziu pesquisa sobre isso ainda. Nos Estados Unidos tem pesquisas que mostram os efeitos do encarceramento no corpo. A gente não tem pesquisas boas no Brasil produzidas sobre isso. O que isso significa? Mulheres e homens, né, que passaram por experiência de prisão têm a chance de terem doenças congênitas agravadas, de pegarem, obviamente, né, doenças infecto-contagiosas no ambiente carcerário. Mas esse dado de que, por exemplo, diabetes, pressão alta e problemas psíquicos são agravados pela experiência do cárcere. E isso é algo que a gente também não pode deixar de lado e precisa produzir dados. A gente já tem condição de produzir dados sobre isso. E deficiências gravíssimas na assistência à saúde. Vou falar de maternidade agora.